Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. O exato propósito da nossa existência é nos tornarmos a alegria de Deus e, ao mesmo tempo, que encontramos alegria para nós mesmos. Se perdermos a alegria e a felicidade em nosso trabalho, seja qual for, perderemos o objetivo da nossa existência. Até mesmo no ministério de Deus, se perdermos a alegria nele, perderemos o objetivo do ministério e não vamos encontrar muito resultado do nosso trabalho. Como podemos, então, continuar sendo alegres e felizes? O segredo é o esforço contínuo e fazer o melhor para ter uma vida criativa no Senhor. Uma vida não produtiva não é feliz. Deus criou este universo e tudo que nele existe para a sua própria alegria e felicidade. A Bíblia diz em Gênesis que Deus, ao ver o que havia criado, achou bom. Em tal alegria, Deus criou todas as coisas deste mundo. Até mesmo agora, Deus encontra grande felicidade em sua criação. Da mesma forma, o homem pode também desfrutar felicidade ao viver de acordo com a vontade de Deus, sua vontade criativa. A pessoa mais feliz deste mundo é aquela que continua fazendo algo criativo. O homem que administra uma grande empresa não faz esse esforço somente com o objetivo de 3 refeições honestas por dia. Se esse fosse o caso, ele não teria de lutar para administrar uma empresa tão grande. Homens como esse superam diversos obstáculos e continuam construindo seus negócios, porque pelo crescimento deles encontram imenso prazer em sua produtividade. Assim como Deus encontrou felicidade e alegria em sua criação, o homem pode também encontrar felicidade e alegria quando tem uma vida criativa. Quando paramos de ser produtivos, perdemos a felicidade. Então precisamos construir, nos esforçando e tendo uma vida de criatividade enquanto vivermos neste mundo. Atualmente, muitas esposas coreanas de homens influentes ou empresários caíram em desgraça, porque pararam de viver uma vida criativa. Pelo fato de terem perdido a alegria de viver, sentiram o imenso vazio e tédio. Para preencher o tédio, elas cedem ao desejo do jogo e compras exageradas. Este mundo tornou-se cada vez mais confuso e caótico, porque muitos pararam de ter uma vida criativa. Muitos servos de Deus tornaram-se incompetentes por terem perdido sua criatividade. Muitos perderam sua criatividade, voltaram a atenção para a política ou filosofia social, o que somente traz confusão e caos à igreja. As pessoas que encontram alegria no coração pelo trabalho criativo utilizarão seu tempo para Deus e, por meio dessa criatividade, produzem milagres de vida. Quando uma pessoa estabelece uma meta para si, para atingir esse objetivo, precisa desenvolver novas ideias e planos. Isso pode produzir alegria e felicidade em si mesmo. Uma vez atingida a meta, a pessoa pode fixar os olhos em um novo patamar e esforçar-se por ele. Suplico que você estabeleça e lembre-se de sua meta a cada despertar, e quando alcançá-la, fixe o olhar em uma nova. Quando você fizer isso, seu ministério, sua vida se tornará sua alegria e felicidade. Quem não trabalha com uma atitude criativa em seu ministério, mas o faz com o propósito de fazer 3 refeições honestas por dia, com muita certeza irá fracassar. Não somente esses servos de Deus têm falta de criatividade, o que os impede de autoaprimoramento, como também suas próprias opiniões inferiores sobre si mesmos acabam por guiá-los ao fracasso. Tais pessoas não criativas
sem alegria na vida, não podem ser nem saudáveis, nem liderar uma família com competência. Tornam-se forte de miséria, não somente para si mesmas, mas também para outros. Mas, não importa o que façamos, se grande ou pequeno, devemos fazê-lo com criatividade. Tomemos, por exemplo, o serviço de células domésticas. Em vez de seguir um padrão estabelecido, é melhor introduzir uma ideia criativa e fazer uma mudança nela. Devemos desenvolver novas ideias para atingir nossas metas. Não importa que a meta seja pequena. Se não tivermos nenhuma ideia de como atingi-la, ela será inatingível. Hoje em dia, muitos não desenvolvem sua criatividade. Ficam apenas olhando para os outros. Essas atitudes levarão à perda de interesse muito rapidamente. As pessoas com essas atitudes estão sempre infelizes e se queixam de sua situação. Tornam-se negativas até mesmo quanto a ideias e a criatividade dos outros. Essas pessoas tentam resolver problemas espirituais com respostas humanas. Esse não é o caminho para o ministério e a vida bem-sucedida. Quando colocamos trabalhadores em nossas igrejas, em vez de escolher os que são deste mundo, devemos escolher os que são criativos e produtivos em Cristo. Em cada dia de sua criação, Deus a viu e disse que era boa. Da mesma forma, eu desejo que você tenha uma vida produtiva e criativa, que lhe possa trazer alegria e felicidade diariamente. As pessoas que levam uma vida medíocre são as mais miseráveis. Não podem ter alegria na vida. Você nunca deve esquecer que Deus anda com aqueles que são continuamente criativos. Agora, como sonhar e pensar criativamente? Quando descrevemos a nossa experiência de ser cheios do Espírito Santo, dizemos que sentimos uma sensação ardente ou retumbante do nosso coração nos percorrer. Mas esses fenômenos são meramente temporários e aparecem no momento do enchimento do Espírito Santo. Eles, em si, não são o enchimento do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo implica dar-se a Cristo por completo, coração e mente, fazendo que se passe a ter uma vida de louvor e adoração ao Deus Trino. Que tipo de vida deve, então, viver o cristão cheio do Espírito Santo? Uma pessoa cheia do Espírito Santo deve ter atitudes criativas perante Deus. Deus opera por meio de nossos sonhos e pensamentos criativos e produtivos. Então é preciso ter pensamentos e mente criativos. Uma exigência absoluta para termos visões e sonhos criativos é pensar: eu posso fazê-lo em Cristo. Cristo disse em Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crer. Seja o que for, se você disser, isso não pode ser feito, bem, você já fracassou. Mas uma vez que você começa a pensar, eu posso fazê-lo em Cristo, a criatividade do Espírito Santo o percorrerá e muitas ideias se formarão em sua mente, mostrando a você a maneira de realizar a tarefa. Por exemplo, assim que você concluir, nossa igreja atingiu seu auge e não pode mais crescer. Obstáculos começarão a se colocar em seu caminho e sua igreja começará a deslizar morro abaixo. Mas quando você acredita, nossa igreja pode crescer ainda mais. Virão ideias à sua mente, mostrando maneiras diferentes e possíveis de crescimento. Deus não trabalha com os que pensam em impossibilidades. Não importa o grau de dificuldade de uma tarefa. Quando você tenta encontrar soluções para elas na fé, o Espírito Santo guiará os seus pensamentos. Existe uma resposta para todos os problemas. Pensemos na resposta. Estas são as palavras que o Espírito Santo deseja ouvir. Que maneiras e atitude devemos adotar quando na fé acreditamos que algo pode ser feito por meio de pensamentos positivos e criativos? São necessários 4 passos. O primeiro passo, precisamos abandonar nossa maneira tradicional de pensar.
Quando se trata de nós, seres humanos, não existe pensamento como perfeição. Podemos sempre mudar para melhor. Não podemos deixar que a tradição nos deixe atolados. Ao contrário, estejamos prontos para revolucionar nossos pensamentos. Quando ficamos restringidos demais pela tradição, vemo-nos incapazes de mudar e nos tornamos estagnados. O mesmo acontece com a igreja. Quando ela se encontra apenas em tradições e cerimônias, pode ficar estática e parar de crescer. Com pensamentos e ideias novas, devemos remover nossa casca exterior. O segundo passo, devemos sempre estar prontos para aceitar novas ideias em nosso coração e em nossa mente. Quando outra pessoa apresenta uma nova ideia, em vez de discutir seu mérito ou sua viabilidade imediata, você deve primeiro ouvir a ideia e pensar nela. Somente pode tornar-se uma pessoa assim quem sonha e pensa de maneira positiva. O terceiro passo, devemos ter coragem para começar algo novo. Dar um passo atrás em rendição, antes mesmo de tentar, não é a forma de ter pensamentos criativos e produtivos. O quarto passo, devemos ter sempre uma mente que olhe para frente. Somente as pessoas que desenvolvem uma mente que olha para frente podem liderar um grupo, seja na política, seja na economia, seja na educação, seja na cultura, seja nos negócios. Você, servo de Deus, deve sempre ter em mente esses 4 pontos para que o seu ministério traga a você grande alegria. Para nós, seres humanos, não existe essa coisa de perfeição. Nossos descendentes serão melhores do que nós. Até mesmo em nossas reuniões em células, em vez de deixarmos a tradição e antigos estilos serem a regra, com olhos no horizonte, olhemos para novas maneiras de melhorá-las. Uma reunião em células menor do que temos agora, isto é, uma reunião em células na qual mais pessoas possam encontrar bênçãos maiores, não virá por si só. Ela deve ser pensada e planejada com mente aberta. Nunca parei de pensar em novas formas de melhorar e aumentar o meu ministério. Tenho confiança de que minha igreja crescerá ainda mais. Embora pareça um tanto impossível acomodar mais membros do que temos atualmente, estou convencido de que haverá uma maneira de fazê-lo. Em busca de novas ideias e direções, precisamos fazer sessões de explosão de ideias. O Espírito Santo não discrimina a quem ele dá uma ideia. Todos os homens são merecedores de ter ideias incríveis. Quando alguém tem uma ideia, em vez de ignorá-la, primeiro tente ouvi-la cuidadosamente para ver se ela pode ser aplicada à sua igreja, ao seu ministério, à sua vida, aos seus negócios. Se descartar uma ideia, antes mesmo de pensar nela com carinho, você está cometendo um grande erro. Resumidamente, a menos que você tome a mesma atitude criativa que o Espírito Santo toma, ele certamente não agirá por meio de você. O Espírito Santo só se move para a frente. Sempre tem novas ideias à sua disposição e estar pronto a dar um passo numa nova direção. O Espírito Santo nos faz dar uma largada para um amanhã melhor, um mês melhor, um futuro melhor. Jamais diga, isso não pode ser feito. Se você está preso em alguns problemas, pense em novas maneiras de libertar-se. Quando você prontamente diz impossível, impede o Espírito Santo de mover sua mão para remover o obstáculo. Não posso enfatizar suficientemente quão importante é para todos vocês, servos de Deus, perseverarem, mantendo decisões mentais positivas. Não deixem que tradições e antigos estilos se tornem pesos mortos. Descartem e deixem que suas novas ideias e criatividade sejam suas novas asas. Quando fizerem isso, descobrirão seu ministério, sua vida produzindo frutos abundantes. Quando julgamos um homem, usamos uma medida baseada em sua educação,
posição social ou habilidade. Geralmente, as pessoas na mesma profissão tendem a ter habilidades semelhantes, o que então faz de alguns servos de Deus pessoas bem-sucedidas, enquanto outros ficam aquém. Eu falo agora de 3 elementos exigidos de um homem. O primeiro elemento, a qualidade de uma pessoa deve ser julgada do ponto de vista de se ela tem ou não visão. Não importa a sua capacidade ou educação. Se a pessoa vive o dia a dia sem um sonho ou visão, não está atingindo seu potencial. Esse padrão de medida é aplicado a todos os homens, incluindo você. Devemos sempre nos indagar: eu tenho uma visão e um sonho para amanhã? Se não tem e vive o dia a dia ditado pelo presente, você parou de crescer. Está vivendo uma vida que já morreu. Somente as pessoas que têm sonhos e visões podem ter vida criativa, que os ajuda a melhorar a cada dia. Os que têm visões têm vida criativa, com um pé no presente e outro no futuro. Tais pessoas sempre traçam ligação entre o presente e os seus sonhos, fazendo que os sonhos se tornem realidade. Ao olharmos para uma pessoa, a primeira coisa que devemos perguntar é: ela tem um sonho? Ao selecionarmos um líder de célula, devemos primeiro perguntar se essa pessoa tem um sonho. Quando se nomeia um líder de célula com sonhos, a célula irá crescer. Mas quando se nomeia um líder sem um sonho, até mesmo uma célula cheia de vida murchará rapidamente. O segundo elemento, deve haver entusiasmo. Ser instruído é melhor do que não ser. Mas, se uma pessoa tem instrução, mas falta-lhe entusiasmo, não irá adiantar nada, a despeito do quão instruída possa ser a pessoa. A Alemanha e o Japão, tremendamente destruídos por suas perdas durante a Segunda Guerra Mundial, conseguiram tornar-se nações poderosas hoje, porque seus povos têm trabalhado com diligência e entusiasmo. Hoje, quando olho para o nosso povo, tenho uma esperança que não morre. O povo coreano tem uma longa história que remota a 5.000 anos. A maior parte desses anos foi gasta em desesperança, mas posso ver que o povo coreano ficou entusiasmado ao deparar-se com o século XXI à nossa porta. Agora, como nação em desenvolvimento, estamos numa corrida para entrarmos para a sociedade das nações desenvolvidas. Olhe para a nossa igreja. A igreja do Evangelho Pleno de Ioido conseguiu crescer de forma tão impressionante por causa do entusiasmo. Deus não trabalha por meio de uma pessoa que permanece parada. Deus trabalha de forma poderosa somente com os que trabalham duro, clamando por ajuda a Deus. A palavra entusiasmo é enteos no grego. O prefixo em é uma referência a estar dentro, e a raiz teos refere-se a um Deus. O povo antigo acreditava que estar entusiasmado era o mesmo que ter um Deus dentro de si. Em outras palavras, alguém entusiasmado era alguém cheio de um Deus. O povo antigo acreditava que para criar um grande trabalho é preciso ter este entusiasmo, e que quando este entusiasmo surge, você terá nele inspiração divina. Esse conceito tem uma longa tradição que não pode ser facilmente ignorada. Quando temos entusiasmo, tornamo-nos diferente das pessoas comuns, tornamo-nos as chamadas pessoas que têm um Deus dentro de si. Mas se uma pessoa alega ter recebido o batismo com o Espírito Santo e não tem entusiasmo, de forma alguma, essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Ao entregar uma mensagem, se o servo de Deus está cheio do Espírito Santo, seu entusiasmo moverá o coração de muitos ouvintes, mas se ele o fizer com uma atitude morna, não conseguirá muita coisa. Quando eu era ainda seminarista, costumávamos ir ao parque de um pagode aos sábados para um dia de evangelização. Naquela época, costumava haver um grupo de baderneiros que sempre discutia conosco enquanto trabalhávamos.
Certo sábado, alguns estudantes de outra escola uniram-se a nós no parque. Quando estávamos prestes a voltar para casa, vimos o grupo de baderneiros importunando os estudantes de uma outra escola. Um deles havia segurado o estudante que fora o mais entusiasmado e o estava ameaçando para que parasse de evangelizar. Embora o estudante estivesse cercado e aparentemente em eminente perigo, não parou de apelar para que as pessoas aceitassem Cristo. À medida que mais pessoas tomavam consciência da cena, muitos que anteriormente não haviam prestado atenção ao estudante reuniram-se em torno dele e começaram a ameaçar os baderneiros. Por que vocês não deixam esse bom homem em paz? Quando a multidão cresceu, os baderneiros acharam prudente sair de cena. Assim que se foram, a multidão reuniu-se em torno do estudante e começou a ouvi-lo. Ainda agora, não consigo esquecer seus olhos cheios de lágrimas quando olhou para eles e pregou. Para mover o coração das pessoas, você precisa de entusiasmo. Não se pode mover os corações com teorias duras ditas com voz fria. Coloco todo o meu ego e esforço nas mensagens que prego, não somente pelo desejo de propagar a teologia do Evangelho pleno, mas também pelo desejo de elevar o prestígio do nosso país. Embora o povo coreano tenha uma longa história de 5.000 anos, temos sempre estado à sombra de outros e tivemos de verter muitas lágrimas. Agora, desejo exportar a mensagem do Evangelho pleno para o mundo a fim de aumentar o prestígio da Coreia. O terceiro elemento deve-se ter convicção. Desde que temos visões e entusiasmo, precisamos então ter uma firme convicção de que seremos bem-sucedidos. Muitas pessoas tentaram estudar uma língua estrangeira, mas foram incapazes de continuar até se tornarem proeficientes. Isso acontece pelo fato de não terem convicção. Para se aprender uma língua estrangeira, não é preciso que se tenha um nível intelectual de um gênio. Paciência e perseverança vão mais longe. No meu caso, quando tentava memorizar uma palavra, tinha de repetir 7 vezes cada palavra, porque as esquecia. Mas não desisti, mas continuei a perseverar com firme convicção de que seria capaz de dominá-la. Depois de certo tempo, finalmente consegui ouvir e falar uma língua estrangeira. Quando fui a Taiwan para dirigir uma cruzada de evangelização, fiquei muito surpreso ao ver tantos missionários não chineses que tinham ido lá para pregar em chinês. Entre eles estava o pastor André, que sem a habilidade natural para a língua, passou por tempos difíceis para dominar a língua chinesa. No começo, ele teve de passar um dia inteiro para aprender um caractere chinês, mas perseverou e continuou a estudar a língua 10 horas por dia durante 1 ano. Mais tarde, ele conseguiu realmente pregar um sermão em chinês. Quando se tem uma firme convicção dessa, pode-se conseguir o objetivo, não somente no campo do aprendizado de uma língua, como em qualquer outra tarefa difícil. Em primeiro lugar, precisamos ter visão, depois entusiasmo e então convicção. Ter tal combinação o ajudará a superar quaisquer dificuldade, e não importa em que ambiente você esteja, será capaz de viver uma vida produtiva e criativa. Quando você estiver à procura de auxiliares em seu lugar de ministério, escolha as pessoas de visão, entusiasmo e convicção. O fato de ser muito instruída não garante que a pessoa irá utilizar toda a sua educação. Uma pessoa com visão, entusiasmo e convicção tem muito mais potencial do que outra altamente instruída sem essas qualidades. Queridos irmãos e irmãs e pastores, tenham visão, entusiasmo e convicção. Quando vocês as tiverem, encontrarão não apenas grande sucesso em seu lar, mas também
em seu ministério, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra do pastor David Poyong Cho. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum dos vídeos que são postados aqui todos os dias. Deixe também seu like e não se esqueça de compartilhar este vídeo com as pessoas que você mais ama. Compartilhe com seus contatos. Deus te abençoe. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.